Oi pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu quero aqui fazer uma reflexão com vocês. Eu que sempre digo que a recompensa do tolo é a própria tolice. Nós vimos que tem tolos na política, tem tolos adoradores desse tolo e nós temos também tolos nas igrejas e temos tolos adoradores dos tolos da igreja. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou cristã, serva de Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Evangelho de Cristo, eu acredito e sirvo. Eu e a minha família somos prova da vivência desse Evangelho, a gente não fica demonizando nenhum tipo de fé nem de religião, mas a gente tem a nossa e estamos muito felizes com o que a gente tem colhido com a nossa fé. Dito isso, não é de hoje que eu denuncio esses canalhas oportunistas das igrejas, de pessoas que infelizmente não têm o mínimo de discernimento, principalmente de sabedoria. E cristão é conhecido pela sua sabedoria. A Bíblia diz que cristão é conhecido e reconhecido pela sua sabedoria. Sabedoria no agir, no falar, na forma como que ele vive a sua vida. Então é isso que nos mostra quem é verdadeiro cristão. Mas hoje em dia a galera está muito mais importando com falsas profecias, falsos profetas, falsos ungidos, de pessoas que utilizam do púlpito para enganar aqueles que infelizmente não têm discernimento espiritual, daqueles que dizem temer a Deus e ter fé, mas botam fé nos homens, não botam seu joelho no chão para que aprendam a clamar e a viver na graça, na autoridade de Deus. Então vamos lá, nós vamos fazer esse react juntos para a gente começar a entender como muita gente que se diz cristão, pastora, dizer que é missionário, parece que é uma carteirada, tá? Vamos lá, vamos acompanhar o vídeo desta missionária. Meu nome é pastora Helenice Oliveira. Eu estou aqui gravando esse vídeo para fazer uma denúncia e também um pedido de ajuda. Eu gostaria que você assistisse até o final e que marcasse as emissoras de TVs, os repórteres, os advogados, juízes. Eu preciso que esse vídeo chegue às autoridades competentes. Pronto, vocês viram aí? Ela diz o nome dela, Helenice Oliveira, que ela é pastora e que ela precisa fazer uma denúncia e ela precisa de ajuda. Ora, ela faz isso e fala para as pessoas marcarem nesse vídeo as autoridades, que segundo o entendimento dela, seriam juízes, advogados, repórteres, emissoras de TV. Gente, esse vídeo já começa mostrando como que muita gente é enganada por qualquer um que se diz pastor e que se diz que é ungido. Porque no mínimo a Bíblia diz que a gente tem que buscar conhecimento e conhecimento liberta. Conhecimento nos protege, inclusive, assim como a verdade e a sabedoria. Até porque a sabedoria está ligada ao conhecimento. Nos protege em qualquer circunstância. Então, como que uma pastora, ela e missionária, né? Ela não ora para Deus para ter entendimento, para ter discernimento. Ela faz denúncia e pede ajuda online, mas ela não sabe o que é uma denúncia, nem como se faz uma denúncia. Gente, denúncia a pessoa faz no Ministério Público. Denúncia não se faz marcando juízes, advogados, emissoras de TV ou repórteres. Denúncia, eu, você, qualquer um de nós, inclusive um repórter, pode fazer uma denúncia no MP. É no Ministério Público que a gente faz uma denúncia. Boletim de ocorrência a gente faz na polícia, né?
Pode ser tanto na polícia militar quanto na polícia civil, mas se a gente quiser dar sequência para um processo, a gente faz principalmente, preferencialmente na polícia civil. Dá para fazer um boletim online, depois esse boletim, por óbvio, ele vai ter que ir depois para o Ministério Público, porque o Ministério Público sempre vai ter que se manifestar, por isso que a pessoa é indiciada sempre pelo Ministério Público. Então denúncia não se faz pelo advogado, denúncia advogado que vai fazer denúncia, o advogado pode até fazer denúncia, mas pelo motivo que eu falei, porque eu também posso, você pode, um repórter pode, qualquer um de nós podemos fazer uma denúncia, um professor pode, um gari pode, um encanador pode. Então, mostra claramente que ela não sabe nem do que ela está falando, ela pede ajuda e faz uma denúncia, e agora vamos escutá-la. Para que possam me apoiar, eu não sei como agir. No dia 16 de novembro, eu embarquei para Bermuda a convite de uma irmã chamada Karina, que me procurou pelas redes sociais. Ela me fez o convite de ir para Bermuda. Ela diz que no dia 16 de novembro ela foi para Bermudas a convite de uma irmã, Karina, fez esse convite pelas redes sociais. Para quem não sabe, Bermudas é um território da Inglaterra, digamos assim, e fica na América do Norte, fica perto do South Carolina, lá nos Estados Unidos, fica perto dos Estados Unidos, mas não é exatamente dentro do território dos Estados Unidos, mas sim fica na América do Norte. Ela, uma missionária que supostamente deveria ter um discernimento espiritual, recebe um convite para ir para outro país. Ela recebe esse convite através de uma pessoa que ela chama de irmã, através das redes sociais. Ministrar em 2 ou 3 igrejas, e de lá a gente iria para os Estados Unidos. E ali eu iria ministrar em mais igrejas. Ela estava precisando de uma campanha de oração na casa dela. E como nós conversávamos quase 4, 5 meses, eu aceitei o convite e fui. No dia 16 de novembro, na minha embarcação, eu estava atrasada. Como eu estava atrasada, eu esqueci minhas medicações. Ela aceita o convite, porque supostamente já estava conversando com essa irmã, ela achou que isso já bastava para ela ir para um país que inclusive o idioma é inglês. É claro que provavelmente ela estava conversando com essa suposta irmã em português. Ela vai, mas ela vai no dia do embarque, ela, como qualquer tolo que tem a recompensa à própria tolice, ela esquece o que? A própria medicação. De hipertensão, diabetes e de coração. Quando eu cheguei em Bermuda, a primeira coisa que eu falei para ela foi isso: Karina, na pressa de embarcar, eu esqueci minhas medicações. E aí ela, no dia seguinte, nós tiramos foto ali no aeroporto. Ela tirou foto comigo e me levou para casa, me colocou num quarto com suíte. No dia seguinte, ela falou: vamos procurar o teu remédio. Eu tinha levado a minha receita. Quando chegou na farmácia, a farmácia não aceitou por ser uma receita brasileira. Então ela me levou na casa do advogado dela, que eles tinham... É tudo muito confuso. Quando chegou a receita, supostamente uma receita que o advogado dessa Karina arrumou, provavelmente, mas aí não aceitaram a receita. É muito confuso. Eles tinham problema de coração, eu tinha medicação na minha bolsinha de bagzinha para mais ou menos 5 dias. Ela arrumou para mim 9 comprimidos de pressão alta. E aí ela me levou para casa dela, me levou no mercado, a gente fez as compras, que ela falou: você pode cozinhar? Eu falei: posso, sem problema, eu gosto de cozinhar. Ela falou: não, porque eu preciso de ajuda, né? Eu falei: tudo bem, eu posso te ajudar. E ela foi comigo, fomos no mercado, compramos tudo, e eu, a pedido dela, comecei a fazer comida para ela. Ela, a pedido da Karina, começou a fazer comida. Lembrando que antes ela falou que ela estava numa suíte, ou seja, num quarto, até bom, porque uma suíte é um quarto e um banheiro, ou seja, ela estava sendo até então bem tratada, e foram no mercado. Karina, que antes comia e cozinhava, pergunta para ela se ela pode cozinhar, pergunta para a missionária, ela fala: não tem problema, pode, e ela vai lá, cozinha, porque ela é uma boa missionária.
sendo que o esposo dela não estava em casa. Eles tinham brigado, ele tinha saído de casa. No dia seguinte, a gente foi atrás dele e ela conseguiu convencer ele de voltar para casa. Ela me obrigou a chegar no escritório dela, do esposo dela, mesmo sem falar inglês. Ela foi para fazer oração, mas ela não faz oração por ela mesma, tá? A gente vai perceber isso. Ela foi para fazer a oração para essa irmã, e ela também foi para que ela fosse pregar em algumas igrejas, tanto em Bermudas quanto nos Estados Unidos. Mas ela chega lá, ela quer ser Deus, porque ela chega lá, ela quer resolver coisas que já existiam, sem ela ter entendimento da situação, porque ela tá falando que quando ela chegou, Karina tava brigada com o marido, e que ela foi lá no escritório do marido da Karina, sem inclusive nem saber falar inglês, mas ela quer fazer aquilo que não é responsabilidade dela. É isso que muitos pastores querem fazer. Eles acham, porque não tem sabedoria, então eles acham que a tolice deles é que está certo, por isso eles têm sempre a recompensa, que é a própria tolice, porque ela não fala inglês, mas ela quer convencer um homem que deixou a sua casa a voltar para casa. O filho estava lá embaixo porque ela queria que ele retornasse para casa, e assim eu fiz, porque no meu pensamento eu estava unindo uma família. E quando chegamos em casa, ela falou para mim fazer a comida. No pensamento dela, ela estava unindo uma família, ou seja, ela não discerne as coisas que ela faz. Ela quer se botar na frente com seu íntimo para resolver algo, detalhe, que não é da responsabilidade dela, que ela não conhecia aquela realidade ainda, aquele agregado familiar para ela se posicionar. E nós sabemos que qualquer homem ou mulher de Deus, primeira coisa que faz é orar. E a gente não ora, o Espírito Santo responde naquele momento. Às vezes responde naquele momento, mas às vezes não é naquele momento. Principalmente para a gente interferir num relacionamento que seja até na intenção de ajudar, a gente tem que fazer com muito cuidado, a gente tem que orar antes, entender, conhecer toda a dinâmica daquela família, para que a gente sim, depois de ser aconselhados e usados pelo Divino Espírito Santo, a gente possa sim fazer a melhor intervenção. Não desse jeito, com uma pessoa que ela nem conhece, supostamente ela está conhecendo o marido agora, porque quando ela chegou, o marido supostamente não estava em casa. Eu acho uma mentira, é o meu entendimento, mas vamos escutando o que ela está falando. E servir ele na bandeja. Ela falou, vai para agradar ele. Eu fui, falei, tudo bem. Aí servi ele na bandeja. E eu percebi então que eu estava fazendo a comida e eles estavam todo mundo comendo, e eles não colocavam nunca o lugar na mesa para me sentar. Eu comecei a desconfiar de que ela havia inventado alguma história para o marido. Eu era a única e ela que falávamos português. Ela começou a desconfiar que a Karina mentiu para o esposo. Ora, ela não é missionária, ela não é uma mulher que ora com autoridade espiritual. Ela só começou agora a desconfiar que a Karina estava mentindo para o esposo. E pior, ela começou a servir o esposo da Karina na bandeja porque a Karina mandou. Ora, não faz muito sentido. Cadê a autoridade espiritual, o entendimento e discernimento espiritual dessa suposta missionária? Naquela casa, o esposo não fala português. E aí eu falei com ela no dia seguinte, porque ela veio reclamar de eu acordar tarde. Eu falei, mas você sabe que eu acordo tarde porque eu fico de madrugada atendendo as pessoas. E aí ela falou, não, mas aqui você vai precisar acordar. Ela fica de madrugada atendendo as pessoas, por isso ela acorda tarde. A gente não sabe que pessoas, mas a gente pressupõe que ela queira dizer que ela cuida de pessoas com algum problema espiritual. Como que uma pessoa que não tem entendimento para cuidar dela mesma está cuidando de outros? É isso que acontece com muitos pastores. Eu tenho dito, igreja é um hospital espiritual. Tem gente lá adoecido e tem gente que não está tão doente, vai lá e acaba pegando alguma doença espiritual por conta disso, de lideranças adoecidas.
espiritualmente contaminados. Porque como que ela não teve entendimento espiritual, ela não viu no mundo espiritual, supostamente, que ela estava indo por uma armadilha, para o seio de uma família, que ela estava indo para servir. Como que aí ela quer dizer que ela estava utilizando, que ela de madrugada, ela faz esses acompanhamentos para quê? Para se colocar como vítima, para falar, ó, ela acorda tarde na casa dos outros, onde ela era supostamente convidada, mas ela acordava tarde porque ela estava fazendo acompanhamento espiritual com as pessoas, para poder... Não dá a entender, você estava em outro país que você foi convidada e você acordava ainda assim tarde, ficava na internet até tarde? Acordar às 7 da manhã, porque o Geralt está reclamando. O Geralt era o marido. E eu falei, mas por que ele está reclamando se eu vim aqui como pastora evangélica? Ela disse, porque eu falei para ele que você veio para servir o Nick. Aí eu falei, mas por que você disse? Para ele aceitar a tua vinda e tal. Eu falei... para você, eu falei, não, você me fez o convite de vir para pregar em 2, 3 igrejas e você disse para mim que todas as despesas, tanto passagem, ida e volta, todas as minhas despesas aqui seriam por tua conta. Inclusive você falou para mim que era me trazer pouca roupa, porque aqui você compraria tudo, para mim não trazer peso na viagem. Ela falou, eu sei que todas as despesas serão por minha conta. Eu falei, mas já marcou com as igrejas para me pregar? Porque eu vim para isso, eu vou fazer a campanha na tua casa. Ela supostamente foi para pregar, mas ela não tem um contrato, ela não tem informação sobre a igreja que ela vai pregar, que igreja é, onde fica, qual o endereço dessas igrejas. Ela aceitou um convite, inclusive ela falou pro anfitrião, pra menina, pra Karina que convidou, que ela não ia nem levar muita roupa, para ela nem levar preso. Ou seja, a Karina ia pagar tudo para ela e ela só ia. Então ela foi para fazer turismo. Ela não sabia de nada. Mas ao mesmo tempo que ela fala que a Karina supostamente enganou o marido, ela diz que Karina falou para ela mesma, que falou para o marido que a missionária iria para cuidar do Nick. Vocês estão entendendo que é tudo uma história mirabolante, porque essa galera, o que aconselha essas pessoas não é o Divino Espírito Santo. E eu tenho falado isso. E vou pregar. Ela falou, não, ainda não marquei, mas eu vou marcar. E aí eu falei pra ela, Karina, eu vim pra isso. Aí ela falou, pode cozinhar. Eu comecei a fazer a comida, sendo que eu não estava fazendo só almoço, eu estava fazendo almoço, janta, lavando todas as louças, e ela começou a pedir cada vez mais coisas, vários pratos para fazer, várias sobremesas. Ela falava para mim levar água no quarto pro filho, ela falava para mim fazer mingau para ela, tudo servindo na mão. E todas as vezes que servia o almoço, a janta, ela não colocava lugar na mesa para mim sentar. Eu comecei, então, me sentir constrangido. É meio estranho, porque geralmente a gente senta na mesa e come sem botar um lugar na mesa. Vamos supor, aí você vai aí, ou alguém vai na sua casa, tem, sei lá, 4 lugares. Você vai lá, todo mundo senta, né? Ninguém fala assim, seu lugar da mesa é isso aqui, viu? Então, ela que se colocou no lugar de subserviência. Porque se ela tava lá, ela tinha até um suíte, e ela tinha até liberdade de ir lá no escritório do marido para intervir num casamento que ela nem conhecia, não sabia o que rolava naquele casamento. Ela fazia até sobremesas, era só pegar uma cadeira e botar na mesa. Porque eu não acho que a Karina tava pegando, Nick, sua cadeira, marido, sua cadeira, Gary, sua cadeira. Não, eu acho que não é assim que funcionava. Aí a gente vê que ela tá fazendo um vitimismo para se colocar de pobre coitada e para tentar fazer aquilo que muitos crentes fazem, crentes evangélicos. Eles sempre botam culpa no outro. O inimigo é o outro, a armadilha é do outro. Eles não, eles são pobre coitado que toda vez caem na armadilha. Ou seja, o problema é que eles não aceitam, não fazem meia culpa e acham que o inferno são os outros e não vê que são eles mesmos que cavam a própria cova porque plantam e colhem. Me senti constrangida. E aí eu comecei a perceber que ela mentiu pro marido dizendo que eu ia lá para ser empregada. No dia 25 de novembro,
ela tinha uma audiência. Sendo que própria Karina que falou pra ela, tá, gente? Que falou pro marido que ela era Eunice Oliveira e ia lá pra servir o Nick. Mas ela falou que ela, depois que ela começou a perceber. E antes disso, ela tinha me levado na casa do advogado para arrumar medicação para mim. Sendo que ela arrumou só 9 comprimidos. Como eu estava passando por toda aquela tensão, eu estava tomando vários comprimidos por dia para controlar minha pressão. A menos que minha memória está errada, acho que ela no início falou que tinha só 9 comprimidos. Dava só para uns dias, não é verdade? Agora ela está falando que o advogado também arrumou só 9 comprimidos, ou seja, ela tinha 9, o advogado só conseguiu mais 9, mas como? Se não tinha a receita do Brasil, não era aceite lá, e o advogado supostamente não conseguiu também receita. Então, os comprimidos que o advogado deu era o que ele usava também para tratar o coração, ou seja, ela se automedicando com remédio dos outros, ela sendo uma missionária pastora. Durou só uns 3 dias de medicação. Então eu cheguei pra ela e falei: Karina, eu preciso que tu compre as minhas medicações. Um dia que ela tava num bar à noite, que ela tinha me levado, que ela não deixava eu ficar em casa sozinha, o marido já desligou. Olha o ato falho. Uma pastora indo num bar, agora ela tá querendo colocar a Karina como a senhora dos escravos. Porque aí Karina não deixava ela em casa sozinha, não deixava ela sentar na mesa e obrigava ela a ir no bar. Mas ela lá no bar, ela não conseguiu pedir ajuda. Lembrando que ela não falava nem inglês e foi do jeito dela, conversando com o marido lá no escritório, para o marido descer e voltar para casa. Mas ela não conseguiu utilizar essas mesmas habilidades para pedir ajuda, já que nesse momento, já no dia 25, ela já tinha descoberto que ela estava sendo abusada e quase que escravizada, não é mesmo? Já desligava o Wi-Fi à noite para me obrigar a trabalhar de manhã cedo. E para mim não ter acesso à noite para conversar com ninguém. Quando ela me levou nesse bar, eu achei Eu penso assim, já que queria escravizá-la, por que desligar o Wi-Fi só à noite? Por que não desligava o dia inteiro? Só à noite que ela não tinha Wi-Fi? Para obrigar ela a dormir cedo? Oh, velho. Um ambiente propício, já que ela estava tão tranquila, de falar da medicação. Eu falei: Karina, só tem um remédio para 2 dias. Se você não comprar minha medicação, eu preciso que tu me mande então de retorno para o Brasil. Detalhe, ela achou o momento propício no bar para falar da medicação. Em lugar nenhum, na casa, durante o trajeto para o bar, ela achou que era adequado lá no bar falar da medicação. Se Karina não for dar a medicação, então ela quer que Karina mande ela de volta para o Brasil. Ela não orou, ela não jejuou, ela não ajoelhou, ela não buscou sabedoria. Botou a vida dela nas mãos de Karina para que Karina fizesse o que quisesse. Porque eu não posso ficar aqui em Bermuda sem medicação. E aí ela falou pra mim que iria arrumar no dia seguinte. O advogado que ela traduziu pra ele o que eu tava falando, ela traduziu pra mim e disse que ele me chamou de golpista, de que eu havia esquecido a minha medicação, de que eu falei pra ela que tinha esquecido e que eu tava mentindo, de que eu deixei minha medicação de propósito no Brasil pra ir só passear. Eu falei: eu não vim passear. É complicado, dona missionária, porque essa senhora não pode ficar sem medicação. Como que a senhora viaja para fora do país sem a medicação? Vocês estão entendendo que a conta não fecha? Ela diz que ela não poderia ficar sem essa medicação, mas ela na pressa, no desespero, né, na agitação de viajar para fora do país, ela foi esquecendo que a medicação dela que ela não vive sem. Vou te falar, viu? Eu acho que tá tendo um equívoco. Eu não vim passear, eu vim aqui porque você me convidou para me pegar em 2, 3 igrejas e fazer uma campanha na sua casa. Só que realmente, na correria, eu esqueci de trazer minhas medicações. E aí ela falou: então como você vai comigo para os Estados Unidos? Eu falei: eu vou se você arrumar para mim. Ou seja, ela viajou porque Karina mandou. Ela não foi pra passear, não. Se Karina tivesse mandado ela pular de um precipício, ela pularia, porque Karina é que manda nela.
Karina que decide a vida dela. Karina falou, vem pra Bermudas, ela foi. Karina falou, faça comida pro meu marido, leva na bandeja, ela levou. Karina falou, vai chamar meu marido pra voltar pra casa, ela foi. Karina falou, vai pular comigo. Gente, essa galera é perturbada. E é essa gente que está nas igrejas pregando para muita gente de boa fé, que vai para buscar um acalento para a alma. Aprendam a buscar em Deus. Se a gente confiar e clamar com fé, verdadeiramente do nosso coração, Deus nos responde. Mas essa gente quer botar as bênçãos na mão do homem. Eu tenho dito, se a pessoa dá autoridade para o homem lhe abençoar, por óbvio, vai dar também autoridade para o homem lhe amaldiçoar. Mas essa galera não aprende, né? Minha medicação, se você é uma medicação, eu fico contigo aqui e vou contigo para os Estados Unidos. Ou seja, mesmo ela sendo humilhada, maltratada, tratada como escrava, se Karina tivesse arrumado a medicação, ela ia com Karina onde Karina quisesse. Ela vendeu a alma dela para Karina. Palavras dela, se Karina arrumasse medicação, ela vai sim para os Estados Unidos. Detalhe, ainda nem pregou lá em Bermudas, não conheceu numa igreja, mas a intenção é ir para os Estados Unidos com Karina desde que tivesse a medicação. Aí ela falou, tá bom, amanhã a gente resolve. No dia 25 de novembro, era dia da audiência dela, e ela foi comigo, ela mandava eu me arrumar e sair com ela. Na rua eu ficava sem Wi-Fi. E aí ela foi... Depois da audiência, fomos todo mundo lanchar numa lanchonete. Ela chamou os filhos e ela fez questão de falar pra mim assim, olha, eu comprei lanche pra vocês 4 iguais. Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, vamos registrar esse momento. Mandou eu tirar fotos de todo mundo. E eu percebi que no meio de tudo isso, ela tirou foto com todo mundo junto, menos eu. Eu fui a única pessoa que não postei em nenhuma foto daquele dia. E aí eu comecei a sentir que eu estava passando por preconceito racial. Eu comecei a sentir... Isso é meio complicado, porque eu também sou uma mulher negra. Eu me compadeço com todo tipo de preconceito, pode ser racial, pode ser de xenofobia, de homofobia. Eu repudio todo tipo de preconceito. Inclusive, eu lembro que no meu primeiro ano de curso de Direito, eu era a voz dissonante, eu era a única a me levantar contra capacitismo. Na época que as pessoas achavam normal rir de quem tem, dos anões, né, de quem tem nanismo, gente que ria de pessoas com doenças mentais. Eu posso falar que eu repudio o preconceito sem canalice e sem oportunismo. Mas desculpa, ela tá trazendo isso para ela se vitimizar, porque desde o início do vídeo ela quer se vitimizar. Ela descobriu que ela está sofrendo racismo, sendo que inclusive ela falou que deram um switch para ela. Mas ela descobriu que ela está sofrendo racismo por conta de uma foto que supostamente ela não apareceu junto. Detalhe, ela não conhecia aquela família, ela não sabe a configuração daquela família. Cada família tem a sua estrutura, a sua dinâmica. Eu posso falar aqui, por exemplo, da minha família, a gente é eu, Dom e Aradi. A gente sempre fala que é Deus e nós, sempre foi assim. Final de semana, sexta, sábado e domingo, nosso louvor é nós três. Nossos natais e réveillon é nós três, nossa viagem é nós três. A gente vai na casa da sogra, muito raramente na casa por exemplo, da bisa do meu marido, e pronto. A gente não é muito de tá fazendo foto com os outros, não tem foto nossa com os outros. A gente nunca tratou ninguém como escravo. As pessoas que já trabalharam ou na sorveteria ou que for apoiando, auxiliando o Dom, a gente nunca fez foto juntas. A gente já fez foto da moça que trabalhava na sorveteria fazendo milkshake e montando os açaí, para inclusive homenageá-la no Dia dos Trabalhadores, mas a gente nunca fez foto junto conosco, comendo, não sei o quê, porque cada família tem sua dinâmica, a gente não pode abrir nossa família, nossa aura, nossa sagrada energia para uma pessoa que a gente supostamente conheceu há 10 dias, conforme ela viajou no dia 16, e isso supostamente seria no dia 25, não tem nem muita lógica. E isso de falar,
fez questão de falar lanche igual para todo mundo, é porque às vezes, vamos supor, você vai comprar lá no Mac, você tem a opção de comprar 10 lanches diferentes. Às vezes, se você comprar 5 lanches diferentes, um quer experimentar de um, do outro. Às vezes ela falou assim, o lanche é tudo igual, é só nesse sentido. Mas vai entender como que a missionária tola e sem sabedoria entendeu que isso teria um preconceito. E só porque ela não estava na foto com os brancos... Ela entendeu que estava sofrendo preconceito racial. Muita gente está banalizando o que é racismo. Muita gente está esvaziando pautas por conta dessa falta de entendimento das causas e das coisas. Que ela estava me humilhando e fui ficando muito triste. Como daquela lanchonete, nós fomos para um bar, o advogado dela bebeu muito e ficou bêbado nesse dia. E aí ela chamou o Pietro. Ela estava muito triste, mas saiu da lanchonete e foi pro bar. E aí ela chamou o Pietro, filho dela mais velho, que tinha chegado na cidade, ela já tinha me tirado do lugar que ela tinha me colocado para dormir, me colocou para dormir numa copa, num colchão de ar no chão. Ela chegou para mim e me apresentou a cozinha dela, me levou para a geladeira e me fez comer comida velha. E falou para mim, você pode comer dessa... A conta não fecha. Karina tirou ela da suíte, que ela nem mais chama de suíte, ela fala do lugar que tinha dado para dormir, para ela agora dormir numa copinha, num caixão de ar. E depois foi apresentar a cozinha, mas ela não era cozinheira, ela não era a que dominava a cozinha e fazia comida e levava na mesa, inclusive na bandeja, não tem muita lógica. E falou para mim, você pode comer dessas comidas. E ela me abriu uma marmitinha que tava com a comida com mofo. E ela disse que não estava estragado, que era para mim comer. E eu olhei para ela. Então, nesse momento, a gente pode entender que ela não era mais a cozinheira, ela não fazia mais a comida. A família estava comendo comida congelada e aí pegou uma que tivesse lá com mofo e deu para a missionária. Eu olhei para ela e falei, como eu vou comer isso? Ela falou, porque você está acostumada, né, a ser tratada como uma rainha. Eu falei, não, sou acostumada a ser respeitada. E não se faz isso. Nem ela se respeita, porque a partir do momento que ela recebeu comida com mofo, ela tinha que se posicionar, mas não é, perguntou pra Karina como que ela vai comer aquela comida, ou seja, ela vendeu a alma dela pra Karina. Karina que falava pra ela qual a razão dela comer uma suposta comida mofada. Ela falou, teu esposo trataria alguém assim na tua casa? Eu falei, não, porque o meu esposo sabe recepcionar as pessoas e não é assim que se trata alguém. Eu não vim aqui para isso. No dia 25, depois da lanchonete, nós fomos para esse bar. O advogado bebeu tanto que ficou bêbado. Ela chamou o Pietro para levar na casa dele. Bem que toda a narrativa dela, ela é pobre, coitada, e o problema está nos outros. É isso que crente evangélico faz. O problema é o outro, inimigo outro, é o mal, nunca são eles. Eles são santos, eles vivem todo tipo de tumulto, de provação e de coisas que eles cavam, mas nunca, não, eles são santos. Os santos que passam por tantas essas coisas. Deus é tão bom que deixa eles passarem por isso, porque eles que cavam. Mas ela traz que o advogado lá no bar bebeu, ficou bêbado. Isso nem interessa pra gente, porque o assunto não é sobre o advogado. Mas ela traz isso pra poder falar, que tipo de gente que Karina estava envolvida. E entramos dentro do carro, fomos levar o advogado. Quando ela entrou com o advogado, que ela mandou ficar no carro junto com o amigo do Pietro, ela agrediu muito a mulher do advogado. Ela disse que bateu muito e só parou porque ela viu que o filho estava na casa. E ela disse que falou para ela, para a mulher, olha, se você chamar a polícia, amanhã tu não acorda viva, porque eu conheço pessoas nessa ilha que eu posso pagar para te matar. Eu fiquei muito desesperado quando ela relatou isso para mim no carro. Quando chegamos em casa, ela falou para mim conversar com o Pietro. Ela ficou muito desesperada quando Karina falou isso do cara. Mas mulher de Deus que tem autoridade espiritual, que tem discernimento espiritual, fica com medo de que um homem ameaçar que pode fazer? Não, missionária, você não sabe o que é ter discernimento ou autoridade espiritual. Não sabe, porque o Deus que ela tem cultuado e servido, com certeza não é Jesus Cristo, não é. Porque o Pietro, o filho mais velho que tinha assistido essa cena, estava muito revoltado.
Eu botei para gravar o meu celular, gravar o áudio e chamei o Pedro para conversar porque ela pediu para mim. E aí o Pedro falou que ela... A Karina desceu com o advogado, ameaçou a mulher do advogado, o Pedro foi com a Karina pra fazer mais ameaça e o amigo do Pedro ficou no carro com a missionária. Meu Deus do céu. Ele contou a história, que ela batia, a mulher chorava e ela não parava. Ele chamou a mãe de louca, tava com muita raiva. E eu me senti muito ameaçado, porque ela falou pra mim, eu posso mandar matar, eu tenho dinheiro pra isso. No dia seguinte ela saiu cedo. Ou seja, Karina tem dinheiro e pode tudo e a missionária está concordando com a Karina. Por quê? Ficou com medo. Gente, que lógica tem uma mulher de Deus com medo de que um homem pode fazer? Cadê o poder da oração? Cadê a autoridade e a sabedoria cristã? Acordou transformado e disse pra mim, como é que vai ficar a questão do remédio? Eu falei pra ela, eu não tenho mais medicação, então eu preciso que tu me mande embora. Ela disse, você é uma golpista. Você usou do meu dinheiro pra chegar até aqui e passear. Eu falei, primeiro que eu não estou aqui passeando. Eu tô aqui o tempo todo como empregada na tua casa. Eu que não vim pra cá. Pra isso eu não estou me sentindo bem. Ela não tá passeando, não. Ela só tá indo no escritório, vai dar uma de conselheira, de casal, e indo nos bares. Só no bar ela foi 2 vezes. Eu estou sem medicação, eu te falei desde que cheguei que eu esqueci. E você falou que ia arrumar, ela falou, mas agora eu não vou mais. Você liga pra tua família, liga pros teus membros e fala pra eles que você precisa de uma... que levantem o dinheiro, faz uma vaquinha. Ou seja, ela não estava escravizada. Karina deixou bem claro, eu não vou mais te ajudar. Se vira, chama sua família, seus membros. Você, inclusive agora faz pergunta, você ou seu marido não tiveram sabedoria? Você está indo assim à toa para um outro país? Karina falou, se vira, se vira. Eu acho estranho, porque supostamente ela foi sem nada. Ela só pegou e foi atrás de Karina. Porque eu não vou pagar a tua passagem, só daqui 90 dias. E eu falei, então... Ué, só que 90 dias para pagar a passagem, mas eu posso falar para vocês, eu e meu marido, a gente já teve agência de viagem, a pessoa quando compra passagem internacional tem que comprar ida e volta e seguros de viagem. Porque na chegada, uma das razões que a pessoa pode ser inadmitida, não aceita naquele país, é quando não tem passagem de volta, porque configuraria uma imigração ilegal. Então, para mim, não faz muito sentido ela comprar só passagem de ida, sendo que ela não é natural daquele país, ela não é nacional daquele país. Por exemplo, vamos supor, você está lá nos Estados Unidos, você quer vir para o Brasil, você pode comprar sua passagem de ida porque você está vindo para sua pátria. Agora, ela ir para outro país só com passagem de ida, isso mostra mais uma vez que ela desconhece as coisas, que ela é tola, que ela não tem sabedoria e que a recompensa do tolo é a própria tolice. Muita gente sofre com essa coisa por conta dessas atitudes igual essa missionária tola. Como é que eu vou ficar sem medicação? Ela falou, isso não é um problema meu. E saiu. Isso, Karina, tá certa. A medicação da missionária não é problema de Karina. E vocês veem que o tempo todo ela passa o controle da vida dela, inclusive da medicação dela, na mão de Karina. Ela deu toda a autoridade para Karina fazer o que quisesse com ela. É que a Karina, às vezes, que largou de mão. Falou, mulher, não quero ter autoridade das suas escolas, não, se vira com sua medicação, não tem nada a ver com isso. Você que esqueceu, não vou resolver os seus problemas. Eu liguei para minha casa, liguei para os meus membros e notifiquei o que estava acontecendo. Foi a primeira oportunidade que eu tive. E quando ela chegou à noite, ela veio totalmente agressiva conversar comigo. Me chamou de favelada, falou para mim que eu era uma favelada, que eu te tirei da favela. O meu sofá para você é luxo. Eu senti que ela ia fazer alguma maldade comigo e ela falou... Karina falou que te tirou da favela. Eu tô achando que talvez ela tenha uma razão aí. Não na questão que eu falo desprezando a favela, mas porque a missionária foi atrás do luxo. Na minha opinião, não conheço Karina, não sei quem é a Karina, mas acho que ela se iludiu. Ela foi atrás de Karina. Agora ela tá se fazendo uma de coitada.
Ah, porque ela não tem medicação, porque senão ela nem iria. Falou pra mim, dorme aqui hoje, que amanhã eu te levo embora daqui. Ah, ela ficou com medo, porque ela conseguiu sentir que Karina podia estar fazendo alguma coisa. Gente, ela não sentiu desde o início que isso era uma armadilha, que isso era uma tolice, mas do nada ela começou a sentir que talvez Karina pudesse fazer alguma maldade. Ô, meu pai, viu? Eu não vou pagar tua passagem, eu vou te deixar no aeroporto amanhã de manhã. Eu vi nela que ela ia cometer algo comigo. E eu falei, então me leva agora para o aeroporto. E ela me levou para o aeroporto e me deixou lá. Eu fui comprar um café. Eu tinha levado $220 para passar na imigração. Quando eu fui pagar o café, eu percebi que não tinha dinheiro nenhum na minha carteira, que eles tinham pegado. Ah, não. Ah, não. Porque o que ela tá contando é que supostamente Karina a família dela é abastada, tem dinheiro, ela tava até no suíte, tem carro. Então a gente entende que não é uma família que vai precisar de $200, até porque a gente entendeu até aqui que quem pagou a passagem dela é a própria Karina. Aí, para vocês verem a tolice, a falta de sabedoria dessa gente que se diz missionária e se diz pastor. Como que ela já tinha esquecido medicação no Brasil, aí viu lá em Bermudas que não tinha levado. Mesmo assim, ela não teve cuidado de olhar o dinheiro dela, de guardar o dinheiro dela, de olhar o passaporte. Vai que tivessem pegado, por exemplo, o passaporte dela. Ou seja, ela não olhou nada. Chegou lá no aeroporto, Karina levou, Karina não largou ela 2 metros de casa para ela se virar, botou ela lá no aeroporto. Mas lá no aeroporto ela pensou, ai, cafezinho. Quando ela olhou, sumiu o dinheiro. Dá uma vergonha na sua cara, missionária. Ela me deixou naquele aeroporto sem dinheiro, sem falar inglês, sem nada. Eu entrei então. Ora, ela foi para Bermuda sem falar inglês, sem nada, sem ter um contrato das igrejas para pregar. Ela foi de tolice. A recompensa do tolo é o quê? A própria tolice. Para ela tomar juízo e começar a ter sabedoria. Se não sabe falar inglês, por que inventa de ir para fora? Inclusive, muitos imigrantes fazem isso. Inventam, vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, vão para o Canadá, sem saber falar inglês, levando seus filhos juntos. Depois fica dando uma de coitado, pedindo vaquinha, ou se não fala, ai, não quero dinheiro, não, interceda aí pro meu filho. Se você não tem noção nem sabedoria para interceder pro seu filho, para interceder para sua casa, para sua vida, e põe seu filho em risco, leva para um país que você não sabe a língua, agora é a responsabilidade dos outros interceder pro seu filho. Então essa galera não tem a mínima noção, vive no ímpeto, vive igual um tolo, e sua recompensa é a própria tolice, e às vezes põe seus próprios filhos em risco. Porque imagina essa missionária, eu não sei se ela tem filhos e tem netos, imagina uma referência de uma tola dessa, de uma sem sabedoria dessa. Vocês estão entendendo que a questão nunca foi dinheiro, a questão é aqui. A galera vive mentalmente preso e pobre e fica usando a igreja para ir lá fazendo pataquada de línguas estranhas, aquelas danças inadequadas e pulos inadequados, para enganar aqueles que não têm noção, que até vão buscar alguma ajuda espiritual, mas vão no lugar errado e com a pessoa errada. E imagina uma mulher dessa aconselhando casais, não tem conselho para a própria vida dela. Uma pessoa dessa que não vigia, uma pessoa dessa que não ora, como que pode orar pelos outros? Inclusive, eu aproveitar a oportunidade, muita gente fala, Deus te abençoe, eu vou orar por ti. Eu mesmo, quem me conhece sabe, eu sempre repreendo. E a pessoa tem a vida destruída, não tem um casamento adequado, vive à toa, os filhos tudo à toa, a pessoa não trabalha, não vive com lucidez, vive no bar bebendo. Como que pode me abençoar, orar por mim? Tá repreendido, sai pra lá com energia aposta a Deus. Ficou muito modinha, qualquer coisa, Deus te abençoe, vou orar por ti. Tem gente que não tem, que vive de favor, que é quase um andarilho. Ah, vou orar por ti. Pelo amor de Deus, gente.
Aprendam a orar vocês mesmos pela vida de vocês. Assim a gente fica protegido de qualquer ataque espiritual. Ai, ora lá. Na internet, pelo Wi-Fi do aeroporto, e comecei a pedir a socorro às pessoas que estavam ali. Detalhe, ela foi no aeroporto pedindo socorro. Ué, mas antes ela não tinha falado que tinha entrado em contato com os membros da igreja, a família dela, relatando o que ela estava passando? Porque Karina falou isso, ó, se vire para você sair daqui. Ou seja, se nem os membros da igreja dela, a família, o marido não se preocuparam para ajudá-la, ela quer botar a responsabilidade na Karina e nas pessoas lá no aeroporto, porque aí ela começou a pedir ajuda lá no aeroporto. Uma mulher ali me ajudou muito. Chamaram a polícia. E essa mulher pagou para minha hospedagem no hotel e eu dormi aquela noite. No dia seguinte... Detalhe, ela comete a mesma tolice, a mesma falta de sabedoria, porque é um ciclo vicioso para esses crentes evangélicos. Eles têm essa falta de noção. De tudo que ela passou com Karina, ela vê uma mulher no aeroporto, ela pede ajuda e aceita que essa mulher pague hospedagem para ela. Vocês estão entendendo que ela mesma, ela se colocou em risco toda a viagem, durante a viagem, vindo para o Brasil, ainda assim ela escolheu se colocar em risco. No dia seguinte a polícia me pegou naquele lugar e eu dei meu depoimento naquele lugar. E aí eles conseguiram organizar para que eu retornasse ao Brasil. Sem dinheiro. Eu não sei como que eles conseguiram se organizar, porque Bermudas não vai pagar passagem para estrangeiro, não paga. Companhia aérea não dá carona no avião, acredita em mim. Quem comprou passagem para ela? Organizar como? Isso ela não fala. Tudo que foi conveniente para ela foi colocando. Que Karina é isso, o casamento estava acabando, ameaçou a mulher advogado, o advogado bebeu demais. Mas quem organizou? Organizou como? Ou seja... Porque eu ali fui escravizado. Eu ali sofri pressões psicológicas muito grandes. Eu ali fui obrigada a trabalhar, acordar às 7 da manhã e dormir à 1 da manhã sem descansar. Ela foi obrigada a acordar às 7 da manhã e dormir 1 da manhã sem descansar. Mas ela ia nos bares. Ela ia nos bares. Ela também diz que ela foi escravizada, humilhada. Gente, como assim? Se ela foi escravizada, como assim? O que ela entende por escravidão? Sem nada, fazendo só as coisas que todos ali mandavam. E eu não tinha sido convidada para ir para lá, para isso. E eu falei, e eu percebi que não tinha igreja. Ah, finalmente! À toa e sem sabedoria missionária, Oliveira percebeu. Ela descobriu que não tinha igreja. Igreja não tinha. O que ela foi fazer lá? Concordo com a Karina, ela foi para passear? Porque ela não se interessou em saber onde é essa igreja, qual que é a denominação dessa igreja, se era uma igreja evangélica. Ela sabe se era uma igreja, por exemplo, diferente do que ela prega ou professa a fé dela. Nada disso interessou para ela. Ela só queria viajar para Bermudas e também para os Estados Unidos. Aí agora, depois que tudo já resolveu, que ela ia voltar para o Brasil, ela percebeu, não tinha igreja. No hotel que eu estava, chamaram um brasileiro que trabalhava lá. O nome dele é Rodrigo. Esse jovem muito me ajudou. E ele disse que essa mulher era endemoniada e que essa mulher estava mentindo para mim. Que essa mulher me levou para lá. Pera aí. O Rodrigo, o brasileiro que trabalha lá no hotel, que não é missionário, creio eu, e não é pastor, falou para ela que Karina era uma pessoa endemoniada. Missionária que faz oração, que leva para as pessoas recado de Jesus, não sabia. Pasmem, ela não sabia. Por quê? Não é mulher de Deus. Não é. Tô falando que é do mal. Mas não escuta o Espírito Santo. Vive no ímpeto, vive no seu eu. E a natureza humana só nos aconselha coisas ruins. É por isso que a gente tem o Divino Espírito Santo. Mas ela não. Ela não sabia que a mulher era coisa ruim, nem que estava enganando ela.
E quem tem sabedoria sabe discernir verdade de mentira, enganação de verdade. Mas missionária não sabia discernir enganação de verdade. Não descobriu de forma nenhuma, por si só, que Karina estava enganando ela. Missionária, eu não sei. Ela é missionária de quê? Nem pastora de quê? Para me fazer de escrava. Eu não tinha ainda parado para pensar que fosse isso. Eu falei, não. Ele falou, a senhora não está entendendo. A senhora recebeu pelo trabalho? Eu falei, não. Ele disse, é mentira. Essa mulher não frequenta igreja. Ela é uma mentirosa. E aí me levaram. Rodrigo, um desconhecido, foi falar para uma missionária, pastora, que tem inclusive igreja, que tem membros na igreja dela, que supostamente ora para resolver as coisas. Foi Rodrigo que foi falar tudo isso para ela, que ela foi escravizada. Cuidado nas igrejas que vocês vão, nessa gente que tem vulnerabilidade espiritual e fica dando engajamento para essa gente. Tá cheio de gente. Gente, vou tomar cuidado para ninguém entender errado, mas tem cheio de gente com autismo severo pregando, gente com problema mental pregando, porque essas pessoas, infelizmente, precisam de ajuda. Aí as pessoas estão aplaudindo. Tem crianças curando através de oração e tendo filas e filas para ir buscar essa cura. Curando através da oração, não. Dizendo que curam através da oração. E adultos não buscando a Deus indo. Então, cuidado com a igreja que vocês vão. Cuidado com os líderes que vocês seguem. E cuidado com o tipo de energia que vocês se conectam. Para o setor de imigração e entraram em contato com o consulado e então conseguiram me trazer de volta para o Brasil. Mas eu estou aqui porque eu preciso denunciar essa mulher, porque eu descobri que essa mulher já cometeu vários crimes. Ela responde vários processos de agressões, então eu preciso que esse vídeo chegue. Ela que não tinha descoberto nada, nem que estava indo para uma armadilha. Agora ela descobriu, ninguém sabe como, deve ser através do Rodrigo, que essa mulher é perigosa, responde muito processo e ela quer denunciar, mas ela não sabe, porque não sabe que não sabe como denunciar. Em vez dela ir lá no Ministério Público fazer denúncia, não. Ela pediu ajuda para os advogados e juízes e para as pessoas marcarem repórteres para denunciar a irmã Karina. As autoridades competentes, porque o que ela cometeu comigo foi um crime racial e outros que eu nem conheço. Então eu preciso que divulguem e que chegue às emissoras de TVs. Eu preciso que chegue às autoridades competentes do Brasil para que me ajudem a processar essa mulher. Eu tenho todo o nome dela, eu já fui assessorada lá em Bermuda, mas eu preciso aqui no Brasil denunciar essa mulher. Então você que está assistindo esse vídeo, compartilhe o máximo de pessoas possível, porque eu fui humilhada, eu sofri preconceito racial, eu fui obrigada a trabalhar para uma coisa que eu não tinha sido convidada para isso. Eu saí do Brasil para pregar o evangelho e para fazer uma campanha evangélica na casa dela, uma campanha espiritual, e não para ficar trabalhando lá na casa dela. Então eu preciso da sua ajuda agora. De ajuda ela precisa. Primeiro porque ela não faz campanha de oração nem por ela mesma. Aí ela foi tentar fazer para outras pessoas, deu no que deu. Não tem como ela falar que ela sofreu preconceito racial, pelo menos no que ela falou aqui, só se ela trazer outras coisas que corroboram com isso. É isso que eu falo, isso desgasta a causa, esvazia a pauta, porque nem tudo é sobre racismo. Ela escolheu ir. Se ela foi tola, se discerniu errado, aí são outros 500. E também, ela tem que entender, já que ela foi tão bem assessorada, eu não conheço o Código Penal de Bermudas, eu não sou canalha, nem oportunista, não serei leviana. Eu não sei se lá racismo é crime. Pasmem, tem lugar que racismo não é crime.
Ou seja, não é ilícito penal. Então tem lugar que a pessoa ser racista não necessariamente comete crime ou vai preso. Então as pessoas falam muita coisa do Brasil, mas aqui a gente tem um código penal que uns concordem ou não, pelo menos que tem respaldo, que a gente pode utilizar ao nosso favor para coibir crimes. Mas ela diz que está assessorada. Agora, na minha opinião, não sei o que ela quer dizer. Ela quer processar a Karina aqui? Ela tem o nome de Karina, mas ela não dá o nome completo de Karina. Ela não mostra a foto de Karina, ela não teve nenhuma foto de Karina. E ela quer processar Karina aonde? Porque Karina tem que responder lá onde o crime foi supostamente cometido, não aqui no Brasil. Então, estão vendo como que o tolo, a recompensa dele é a própria tolice? Então, vocês estão vendo como que essa gente que é tola é na política, é dentro da igreja, é dentro de casa, pais sem sabedoria, tios, avós, funcionários sem sabedoria. Então as pessoas vivem o Brasil que elas plantam. Depois não adianta culpar A, o B ou C. Cada um colhe o que planta. Porque essa mulher que se diz missionária, ela não foi obrigada a ir para Bermudas, não se enganem. E muitos deles, tem um vídeo no meu canal que eu falo isso, eu e o Dom, já tem uns meses que a gente falou, um vídeo que a gente desmistifica a África, que muita gente diz que vai fazer missão fora do país para enganar os brasileiros aqui, que não é missão que eles vão fazer coisa nenhuma e que dá para fazer missão aqui dentro, dá para fazer oração por muitas pessoas aqui, detalhe, sem receber um centavo, porque o que por graça Deus nos dá, por graça a gente também tem que se doar. Eu acredito no poder da oração, eu sou mulher de fé que ora, que vive sim, como diz meu marido, a gente vive o sobrenatural da oração, sendo imperfeitos, fracos, pecadores, ilimitados, mas porque a gente busca a sabedoria diariamente e a sabedoria nos protege. Então essa galera, como essa missionária, infelizmente tem que ter o resultado da sua tolice, é a recompensa para que ela aprenda. Inclusive, ela continua sendo tola, porque dava para ela fazer essa denúncia de outra forma, mas quer espetacularizar, quer criar, sabe, quer aparecer, quer dar uma de que foi vítima, como eu falei para vocês, como muitos crentes evangélicos fazem. O mal é sempre o outro, eles são santos, é por isso que os outros para eles, né, aqueles que eles chamam do mundo, prospera, tem família honrada, eles continuam vivendo as mesmas escassez, as mesmas pequenez, os mesmos tumultos e sendo enganados por conta disso, porque não buscam a sabedoria que protege, eles vivem no ímpeto. Tanto assim é que eu já contei aqui, eu e o Dó, a gente conhece muitos, dá uma de santo, falsifica olerite, não paga documento de moto, frauda, muitas coisas, fala mal dos outros, mas eles acham que eles são perfeitos. Aí, quando a consequência das atitudes deles chegam, eles não aguentam e culpam, falam que é seta do mal, não sei o quê. Que isso sirva de aprendizado, mas que sirva de aprendizado principalmente para as pessoas que querem ir na igreja atrás desses charlatões que dizem que trazem recados, que nem a vida deles é honrada, eles não têm honra, eles não têm condições de estar orando para ninguém, muito pelo contrário, eles vivem em tumulto, eles não têm sabedoria, eles são tolos, eles não cultivam, nem buscam o entendimento espiritual do Evangelho de Cristo. Inclusive, a missionária pastora Helenice Oliveira mostrou isso e nós aqui fizemos esse react juntos. Agradecer a todo mundo que assiste, acompanha o meu conteúdo. Até a próxima. Um bom domingo para vocês.